Alô, alô, mais uma edição aqui do podcast Telefonemas, edição muito especial aqui da nosso podcast de bate-papo, de trocar ideia, que a gente está aqui hoje com a Ildete, a Ildete Pereira de Mello, economista. Aliás, vamos começar já a conversar, que a gente já estava conversando aqui antes, Ildete. Se Hum. apresenta aqui pro pessoal, quem é você, assim, essa pergunta é super complexa, mas conta assim um pouco da sua formação, que acho que as pessoas vão Uhum. entender com quem a gente está conversando aqui. Eu sou Ildete Pereira de Mello, quer dizer, nasci Pereira de Mello. Aham. Depois, quando eu me casei em 1966. Ontem fez 55 anos que eu me casei, mas eu sou viúva. Olha. No momento, agora eu sou viúva. Meu marido faleceu Aham. em 2008. É, Era obrigada, quando nós nos casávamos no civil, era obrigada Hum. a adotar o nome do marido. Como eu não Eita. queria, como eu nasci em Pereira de Mello, aí eu respondi muito rispidamente para o juiz. Ele falou: como é que seu nome vai ficar? Eu falei: Pereira de Mello. Ele falou: não pode, a senhora tem que ter o nome do marido. Aí eu falei: então jute. O Põe juiz, lá no final. lá em Campina Grande, o juiz me olhou com uma cara que você precisa ver. Me lembro como se fosse hoje. Como ele falou, endoidou. Aí ficou Ildete Pereira de Mello Hermes de Araújo. Só que eu adotei para assinar artigo, essas coisas, meu nome que eu nasci, porque esse eu levo para toda a vida. Embora hoje, quer dizer, como eu tive um longo casamento, e um casamento é um casamento feminista muito bom, eu Aham. fui sempre Pereira de Mello Hermes de Araújo, né? Então é uma outra. Essas são os percalços. Hoje, as mulheres podem optar pelo nome que elas querem ficar. Então, Aham. não precisa incorporar o do marido, mas na minha época era obrigatório. Eu sou Entendi. uma moça, portanto, da segunda metade do século XX. Então, eu chego na virada de que para as meninas já se esperava não fazer um curso de professora, mas fazer qualquer outra, de fazer uma carreira, né? Então, eu, lá em Campina Grande, na minha meninice dos anos 50, eu estudava num colégio de freira, aristocrático, Aham. eu não conheço uma mulher na minha até a minha adolescência, cuja Aham. mãe trabalhasse, para te dar uma ideia. Caramba. Nenhuma delas Tudo trabalhava. dentro de casa. Todo mundo era dona de casa, né? Então, mas eu não queria aquela vida. Eu gosto da, eu gosto da rua, gostava de política, né? Tanto que eu comecei a fazer política estudantil na renúncia do presidente Jânio, se você pensar, em 1961. Eu, me, Aham. eu já participei dos protestos pela posse do vice-presidente, que era o vice-presidente João Goulart. Sim. Então, isso aí foi minha estreia em Campina Grande no movimento estudantil. É, Bela estreia, né? uma bela estreia. Uma bela estreia. Quer dizer, meio eu assisti, eu vi, quer dizer, a gente organizou uma passeata de meninas do colégio, que eu estava no primeiro ano científico na época. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar por esse jogo, mas também eu era muito boa aluna e tal. Então, continuei a vida, né? Essa, Entendi. é tanto que em 64 eu era vice-tesoureira da União dos Estudantes da Paraíba, né? Então já estava nesse jogo, mas tinha muito poucas mulheres na política naquela época. Tinha uma advogada das Ligas Camponesas, que era meu escudo, porque ela era advogada, era filha do advogado mais importante da Paraíba, que era o Aham. Otávio Amorim. Então, eu me escudava nela, porque eu saía com ela e a minha mãe deixava, porque a gente ia para fazer, para conversar de política, conversar do mundo. E as mulheres tinham Sei. gostavam de conversar de outras coisas. Eu até conversava aquilo também, mas eu gostava de conversar junto com política, essas questões. É tanto que. Mas aí eu fiz economia, que era que tinha em Campina Grande, e eu entrei na faculdade de economia, na Universidade Federal da Paraíba, é tanto que eu fui. Uhum. Então, eu sou essa geração, quer dizer, que nunca.
Aí, com o golpe, eu acabei, por circunstâncias muito especiais, porque o diretor da faculdade, da Escola Politécnica de Campina Grande trouxe um grupo de recém-diplomados do ITA para Campina Grande, porque a Faculdade de Engenharia de Campina Grande sempre disputou o lugar de ser a capital, a cidade mais importante do interior do Nordeste, naquela época. Um minutinho. Tudo bem. Eu vou desligar o telefone. Não posso atender, estou no podcast. Aí, já está em outro telefonema, né? Aí já é as feministas ligando. Outra. Depois você limpa a história. Então, nessa confusão, quando vem o golpe, nós que não podíamos mais fazer política, a gente podia fazer um teatro. Aí nós montamos o Teatro Universitário de Campina Grande. E eu com as professoras da faculdade, com a professora da faculdade de antropologia, que era diretora do teatro, e aí a gente começou, era uma turma animada, entendeu? Porque aí chegou exilado de Pernambuco, escritor também, tudo isso animou a cidade, e veio os novos professores de engenharia, porque Campina Grande ainda hoje, já naquela época começou, e hoje ela ainda é um polo de tecnologia importante. A Faculdade de Campina, a Escola de Engenharia de Campina Grande, hoje é até a Universidade Federal de Campina Grande. Tem uma briga assim, Campina Grande se considera São Paulo, e João Pessoa a gente achava que era o Rio de Janeiro, a cidade do mar e tal. Campina Grande, isso é a minha juventude. E aí eu fui morar aí meu marido chegou, a gente casou, né? Como vocês se conheceram? Eu conheci porque nós éramos, a gente foi vender um bilhete a gente estava trazendo um grupo de teatro universitário de João Pessoa para trazendo a peça para Campina Grande. E nós fomos vender os bilhetes para a sessão do sábado na escola de engenharia. Eu era da economia, era vizinho lá, e aí eu vendi para os professores novos que estavam chegando do sul e tal, e vendi para um bando de professores, só que houve um acidente e não houve a peça, a gente teve que ir para a porta do teatro no sábado para devolver o dinheiro das pessoas. Era o Teatro de Campina Grande, é um teatro lindo até hoje. A gente ganhou prêmio, ganhou tudo, tá? Ensinei eles no uso um black tie, eu fui a Maria do black tie. Olha, nossa, que maravilha! Tem uma história movimentada, né? Assim, como estudante. Mas aí porque eu não podia me candidatar mais, mas o teatro naquele momento não tinha importância. A gente fazia uma peça católica e uma peça do Jean Francisco Guarnieri. Então fizemos uma peça católica que a gente ganhou prêmio, assim, a Via Cruz do Janine, do francês, para fazer o contraponto com a cidade. Nesse pedaço, eu me casei, aí eu terminei o curso, meu marido já estava tinha ido para a França para fazer o doutorado, ele tinha uma bolsa francesa, e com licença, tanto que eles são os primeiros doutores da Paraíba, na engenharia. E aí eu fui para a França, tanto que eu vivi em 68 na França. Você foi para as ruas lá? Eu fui para as ruas, sim, mas eu dei à luz no meu primeiro filho no dia da última barricada de Toulouse. É uma história um pouco assim. Quer dizer, eu sou essa mulher que está naquela transição do que está vindo do novo. Eu sou um novo chegando, entendeu? E se você considerar desse jeito. Então, eu já vi as mulheres na rua, mas não vi mulher com microfone, tá? Já vi muita mulher, estudante na rua, porque a sociedade francesa se dividiu enormemente. Tinha passeata de direita e passeata de esquerda. 68 é
foi um momento de muita tensão, né, política na Europa. E no Brasil também vai acontecer a mesma coisa, né? Só que a gente sabia do Brasil um pouco. Eu volto para o Brasil, volto já no final de 68, meu marido acabou a tese e veio do doutorado. Eu não consegui defender a minha, mas eu voltei com um bebê no braço, né? Então, cheguei na Paraíba, voltamos para Paraíba, porque ele tinha o contrato dele era para ele tinha que trabalhar, voltar para Campina Grande. E aí os militares mandaram dizer que tudo bem, mulher casada fica dentro de casa, mas não vai, com o passado político, não pode trabalhar. Aí eu fiquei meia cesseada de trabalhar. Aí eu tive outro filho, porque ninguém pergunta nada para a mulher que está grávida. Entendeu? É uma barreira, né? É uma barreira. Então eu fiquei grávida logo, porque aí, quer dizer, já que não tem nada para fazer, né? Não, não tem o que fazer, não, essa daí se faz sempre, mas um pouco silencia todo mundo, né? Entendi. Mas a IACOP, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, convidou o meu marido, aí estava tendo muito problema com os salários lá na Paraíba, aí ele veio para a COP em 70, foi por isso que eu acabei chegando no Rio de Janeiro, né? Em 1970, com 2 crianças, sem conhecer ninguém, e aportei aqui. Só conhecia os amigos do meu marido, que era a turma dele do ITA, que tinha feito engenharia eletrônica e tal, parará. Aí, e como a cidade te recebeu? Você conseguiu fazer amizades? Como que foi esse período de solidão? A estratégia qual é? A estratégia sua é ir para a escola, ir para a faculdade, ir para fazer um curso. Como eu já tinha um doutorado começado, que não estava terminado, e tinha graduação, eu fui Podia dar aula, né? Aí eu fui para a PUC fazer o curso que eu tinha entrada, porque eu conhecia as pessoas através do meu marido, que era fazer o mestrado em informática, que estava começando, era aqueles microcomputadores, aqueles computadores grandes e tal. Aí eu disse, eu vou ter que aprender isso, porque porque é a única forma de entrar ter a vida acadêmica. Olha que eu ainda se reinserir, né? Sempre. É a forma de você abrir outras amizades, conhecer outras pessoas e tal. Eu fui para a PUC em 71 e quando eu cheguei na turma, era uma turma que só tinha homem, né? Tudo assim, meio jovem, todo como eu, na faixa dos 20 anos. Mas só tinha homem. Tinha 2 mulheres. Eu e mais 2. Éramos 3 mulheres e mais ou menos uma turma de quase 30 pessoas. Aí eu me sentei junto das meninas, uma era cadeirante. Aí sentamos juntas, assistimos a aula, eu falei, puxa vida, eu gosto de economia, de história econômica, tem que aprender aquelas modelagens, aqueles motores, mas e daí? Bom, fiquei junto com elas, aí quando acabou a aula, eu disse, eu te levo. Era a cadeira de rodas, aí ela disse, mas eu moro em frente. Eu falei, vem me buscar. Eu falei, não, eu te levo, te passo na rua e tal. Aí criou nós criamos imediatamente uma rede de solidariedade às 3 moças. Uma era da FINEP e a Ana Pimentel era da PUC, tinha feito economia na PUC, todas 3 economistas. Uma era muito boa em informática, que era a cadeirante, a Ana Pimentel, que foi uma pessoa maravilhosa. E esta ida para a PUC me abriu a porta com os economistas, porque a Ana era economista, a irmã dela era do IBGE, a outra... E aí rapidinho a gente criou uma rede já de economistas que trocava ideias e tal. Assim, eu quebrei, quer dizer, eu consegui conhecer colegas, e em 72, no final do ano de 72, porque aí eu tive outra gravidez, eu tive 3 filhos. Como eu sabia que a informática não era bem minha praia, eu sempre quando nessas confusões a gente acaba ficando grávida. Eu acabei engravidando e tive o 3º filho. Aí eu tive problemas de saúde, eu
acabei decidindo que aquele era o último, porque eu tive uma diabetes gravídica. Aí Entendi. eu interrompi o curso e aí voltei. Depois do parto e tal, que estava tudo bem, eu fui substituir um colega que as economistas que estavam ligadas à PUC, tinha um colega que era colega delas também, que estava doente, que não podia. Aí eu entrei para dar aula. Então, eu substituindo ele em outubro de 72, e em 1º de março de 1973, eu fiz um concurso em janeiro, passei na UF e fui dar aula na economia da UF. Eu estou lá até hoje. Quer dizer, assim Que que eu virei demais. professora. Quer dizer, as coisas aconteceram e eu virei professora de economia. Depois tive problema novamente políticos, perdi o passaporte, aí não podia voltar para defender a tese de doutorado na França, acabei perdendo o doutorado da França, porque aí eu também não me interessei mais pelo assunto. Aí eu fiz mestrado aqui no Brasil novamente, na segunda metade dos anos 70. Dei aula na PUC, 3 anos na PUC, Uhum. né? Então, no departamento de economia. Bom, aí virei uma professora de economia, enquanto não fazia concurso. Eu fiz 3 concursos para a UF nesse período todo, até fazer um DASPiano em 81, entendeu? Aham. Então, eu fiz, porque a UF tinha os concursos que eram do departamento só. Aí depois eu fiz um DASPiano mesmo, que era do DASP e tal, em 81, que é a minha matrícula. Ainda fiquei 3 anos afastada por conta da política, mas eu voltei depois da anistia, em Aham. setembro de 79. Eu já voltei imediatamente e estou lá até hoje. Quer dizer, essa é a história da profissional, né? Aham. Agora, E você pode descrever exatamente como te perseguiram, por que te perseguiram? Dá sempre para contar a essa parte? perseguição era sempre por causa do problema de ideias pela democracia. A perseguição Aham. foi isso, foi pela democracia. Quer dizer, a gente se metia na resistência. Quer dizer, então tem a resistência, e aí você tinha teve problemas, porque teve prisões. Em 1976, teve uma prisão de um colega meu, do professor, e de jornalistas aqui no Rio de Janeiro. Então, Aham. foi um processo. Nesse processo do meu colega, ele foi muito torturado, né? Então, e aí meu nome emerge. O problema é que eu conhecia uma pessoa que eles estavam procurando, e o casal era muito amigo nosso, eu sabia onde é que ele estava escondido. Então, eu tive muito problema, porque eu tinha Vieram medo pra cima de você. que viesse para cima de mim por causa e como o meu colega foi torturado, e eu tenho certeza, nós sabemos disso bem, esse meu colega. Então Uhum. essa questão foi uma questão complicada em 76, 77, 78. Em 78 eu já estou terminando o mestrado e tal. Então já estava no movimento feminista, porque nesse intervalo em que eu fiquei escondida por causa porque eu sabia onde é que a pessoa estava, até a pessoa se exilar, conseguir sair do Brasil. Eu fiquei 3 meses sem botar a cabeça do lado de fora. Tem uma pandemia, tá? Era uma pandemia. Ah, Botar a cabeça do era lado quarentena. que era braba, não é uma quarentena braba, entendeu? E Nossa. eu comecei a ler Eliette Saffioti, a situação da mulher, da mulher. Então, é um livro que é a tese de doutorado da Eliette Saffioti, que é a primeira tese de sociologia de uma mulher no Brasil, que é a da Eliette, que foi defendida em 67. Em 72 ele foi impresso. E aí nós começamos a ler, e eu organizei um grupinho com as mulheres dos amigos do meu marido, do ITA, para ler com elas, para a gente ler juntas. E dessa leitura, nós fomos. Aí o centro estava se formando, tinha tido o Brasil tinha ido para a conferência, da primeira Conferência Internacional da Mulher no México. A Berta Lutz, inclusive, foi quem chefiou a comissão, a delegação brasileira. Aí eu conheci
porque eu já era do PMDB, na época não era o PMDB, era o MDB, eu fazia política, Uhum. então já transitava no espaço político do Rio de Janeiro, naquela época era o Chagas Freitas que mandava no MDB e tal, mas aí tinha uma ala ligada a Arthur da Távola e tal, parará. Então a gente tinha um grupo que não era um grupo de mulheres, logo em seguida a Ruth Escobar organiza um grupo de mulheres, e a gente organizou o grupo de mulheres do Rio de Janeiro. Aí tinha o Centro da Mulher Brasileira, caímos de boca lá, e aí o feminismo invadiu a minha vida até hoje. Entendi. Então começamos a... Mas tinha duas coisas separadas. Quer dizer, a ciência, a economia foi das ciências sociais é a mais resistente a qualquer ideia com relação às questões das mulheres. Porque a economia trata a mulher como um objeto. E não tem nem Marx, nem Ricardo, nem Jevons, nem os neoclássicos, nenhum deles que tentem, mesmo o Gary Beck vai ganhar um prêmio Nobel nas costas da gente falando besteira, por exemplo, falando bobagem, quer dizer, falando coisas de mapear a família, quer dizer, como é que você ganha, você perde com o negócio da família, quer dizer, então é uma modelagem que não diz muita coisa. Explica desigualdade, mas não explica, mas a economia é incapaz de responder de por que as mulheres que os trabalhos de reprodução da vida que as mulheres fazem e permite que o ser humano exista, são desvalorizados. Isso a economia não são... Não dá conta. Não tem resposta. Não tem resposta. Do Marx a Gary Beck, passa por Ricardo. O economista que ficou mais próximo de nós, acabei de fazer um artigo, um capítulo do livro, sobre nós, as feministas agora, a pesquisa feminista e de ciências sociais está tentando construir o pensamento feminista sociológico e econômico do século XIX. E nós vamos encontrar, tinha mulheres falando, só que elas eram emudecidas, porque elas não ficaram. Por exemplo, eu fiz um artigo sobre a Henriette Taylor. Ela depois se casará com Stuart Mill. Stuart Mill é dos economistas... É um dos mais conhecidos, né? Dos mais conhecidos, e ele é o que está mais próximo de nós, por causa provavelmente eles tiveram uma relação o casamento durou pouco, porque ela morreu, mas eles tinham uma relação desde que ela tinha 20 anos e ele 23, que durou a vida inteira. É uma história muito interessante, a história da Henriette Taylor. Vai sair os livros, as clássicas contemporâneas. Então, nós estamos juntando, quer dizer, coordenado pela Verônica Tost, nós estamos juntando, eu escrevi, junto com a minha colega Lucilene Morandi, um artigo sobre a Henriette, porque a Henriette já trabalha com a violência, já discute as questões que impede que as mulheres sejam uma cidadã igual que a cidadania feminina seja igual à cidadania que os homens tiveram a vida inteira. Isso é uma conquista dessa geração atual. Agora, mas ainda está inconclusa. Né? Inconclusa. Exato. Tá? Então, isso tudo, quer dizer, já em 94, a gente escreveu um artigo, eu com um professor da UFRJ, chamado Franklin Serrano, A Mulher como Objeto da Economia. Está publicado, o livro saiu em 97, um livro de Ciências Sociais e Gênero, Ciências Humanas e Gênero, que foi coordenado pela professora organizado pela professora Neuma Aguiar. A gente já escreveu naquela época. Só que a pesquisa cresceu muito, porque arquivos que antes que a gente não conhecia vieram à tona, os arquivos do Stuart Mill, da troca de correspondência, porque as pessoas do século XIX trocavam muita carta. Então, você tem que remexer nos baús e das bibliotecas para achar esse material e você poder reconstruir as vidas e os escritos que passaram. Então, de qualquer maneira, o que eu quero te dizer, Vinícius, é que eu tive uma vida ativa, eu fui professora da UF, eu sou professora da UF, mas eu estava na ativa
pesada ao longo de todas as décadas de 80, 90, 2000, e a ciência econômica nunca permitiu nenhuma brecha. A ciência econômica está abrindo brechas pesadas agora com as jovens economistas que têm chegado. Claro que eu estou no bojo disso, metida até a alma nessa questão, e estou me sentindo muito bem, porque esse é um espaço que você pode discutir. Agora dá para discutir, por exemplo, nós somos o grupo de economia da UF, engraçado que não tinha mulher naquele momento, nos anos... Agora só tem mulher. Eu consegui que 2 colegas meus, e aí eu dizia, vocês têm filha mulher, então vocês têm que vir, aqui é o Cláudio Considra e o Alberto de Sábato. O Cláudio Considra, durante 8 anos, foi o chefe das contas nacionais do IBGE, e ele é do IPEA. Então, ele tinha uma expertise, tem uma expertise muito grande em cálculo de PIB, dessas coisas. Quando o IBGE publicou os dados de qual é o trabalho, qual o tempo que as mulheres gastam fazendo os afazeres domésticos, cuidando das pessoas, com isso permitiu que a gente fizesse, em 2005, de forma pioneira, e depois a gente publicou em 2007, na revista da Unicamp, Economia e Sociedade, um artigo mensurando, valorando esse trabalho não pago que as mulheres fazem cuidando das pessoas. Um exemplo para as pessoas. Se o homem tem uma prostituta que ele frequenta várias vezes na semana e ele paga para ela. Ele se apaixona por ela e ele resolve se casar com ela. Se ele se casar com ela, ele pagava pelas relações sexuais. Ao se casar e ao botar ela dentro de casa, ele pode continuar dando a mesadinha dele, que ele dava a ela. Só que antes, quando ela recebia como um prolabore pelo ato sexual, agora ele entrava no PIB. Como esposa não entra. Não entra. Então, essa é a base da discussão. Essa questão já tomou conta do mundo. Em termos das economistas feministas, já tem uma economia feminista montada, já está desde dos anos 95 e tal, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil agora está numa efervescência, porque as meninas que estão na universidade, nas faculdades de economia, estão a aderir, e agora a gente tem uma massa crítica. Claro que a economia é uma carreira mais masculina, porque das ciências sociais, a economia é a disciplina que está mais perto do poder. Ela está colada com o poder do Estado. Então, os economistas se acham sempre o sal da terra, os homens. Né? Então, tem pouquíssimas mulheres. Conta no dedo quantas que aparecem. Nos jornais não adianta, porque no jornal só aparece o pessoal dos bancos, mas de qualquer maneira são ainda muito poucos. Mas nós somos mais ou menos 27% a 30% das diplomadas, tá? Das diplomadas em economia. Mas, olha, eu só tenho tido alegria com essas coisas. Nós conseguimos dar um curso em 2019, no segundo semestre de 2019, para a graduação da Faculdade de Economia da UF, chamado Macroeconomia de Gênero. E isso já está se multiplicando, já tem na Unicamp, já tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está se espraiando, tem na Univesp, está se espraiando por tudo quanto é universidade, porque tem economistas jovens que aderiram, que elas todas são feministas, mas tem umas que vestem a camisa e viram uma militante, tipo eu. Eu sempre fui as duas coisas, né? Então, briguei. Nós tínhamos 46 alunos, era de tarde, de 4 às 6 da tarde, que o grosso dos estudantes da UF é no noturno, tem muita gente no noturno. A turma foi uma das coisas mais deliciosas que eu participei como professora. Foi dar aquele curso. Nós inventamos que a turma tinha menino também, a maioria era menina, mas tinha homens. No final, o trabalho era um trabalho para eles mensurarem quem é que fazia o trabalho de cuidados na família dele. Ele fazia um questionário para saber quantas horas ele gastava, fazia um diário de campo,
Eles fizeram, a maioria fez, ele com a mãe deles e tudo, mas foi a coisa mais bonita e mais agradável, foi todo mundo assim, as apresentações foram geniais, que eu digo, isso vale a pena ser professora. Foi Que genial. demais. Então, Que nós de... estamos aí, a pandemia entrou na brincadeira e a gente ficou meio... Mas ainda, quer dizer, ficamos no meio do caminho. Vamos ver como é que a gente sai disso. Então, quer dizer, eu estou falando do lado profissional, mas também a gente fez lado político. Eu fui do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em 85 até 89, e eu também fui, na primeira década do século XXI, eu trabalhei na Secretaria de Política para as Mulheres. Primeiro, na UF, eu era consultora da Secretaria desde que ela foi criada em 2003. Mas depois que eu fiquei viúva, eu aceitei ir para Brasília e fiquei no final da gestão do Lula, de 2008 a 2010, e depois eu voltei na Dilma, eu fiquei um ano e voltei na Dilma e fiquei até 2014 lá. Então, eu também fui gestora pública, quer dizer, no feminismo eu fiz tudo. Eu sou ativista, trabalho com... Todas as posições, né? Sou acadêmica, joguei todas as posições do jogo. Sou acadêmica, fui gestora, e também Pesquisadora. também militante. As bandeiras dos anos 80 eram feitas aqui na minha casa. A minha sogra entrava na jogada, olha, era ótimo, foi ótimo, entendeu? Eu dei muita sorte, porque até peguei uma sogra feminista. Então, genial. Não podia ser melhor. Marido e sogra feminista, já pensaste? Eu tive muita sorte na vida. Ganhou na loto, né? Hã? Ganhou na loteria, né? Então, quer dizer, toda essa passagem, quer dizer, eu vivi e vivo esse momento. Hoje, o movimento feminista, assim como no final dos anos 70 e começo de 80, né, então nós tivemos um presente, o tempo muito, de forma muito forte na sociedade, Uhum, na democratização e agora nessas duas últimas décadas. Até porque o feminismo foi ficou muito efervescente com as cotas. Na hora que as cotas entraram, e aí a ministra Nilceia, a nossa ministra, que foi a responsável pela primeira cota com relação à população, aos negros na universidade, uhum. a universidade também ficou muito colorida e hoje a universidade é muito diferente daquela universidade que eu conheço desde dos anos 70, né? Quer dizer, eu entrei em Que legal. Não, 72, não, ficou uhum. colorida. E o movimento e a E a questão se impôs, né? com o movimento negro e tal, isso tudo deu um dinamismo muito grande e um debate mais acalorado na universidade que, que faz gosto viver. Tá? Entendi. E assim, pensando eu queria saber uma coisa que eu fico curioso assim, como que para você, como você falou, né, a sua militância, ela é intrínseca, como você falou, né, você atua em todos os campos, então é intrínseco a pesquisa com a militância e você vai descobrindo as coisas e você pegou vários momentos muito diversos, né, porque esse rompimento dos anos 60 que aqui no Brasil coincide muito com a repressão também, como você falou, né, por um tempo você ficou marginalizado, você não podia trabalhar. Como que, como que você acha como que isso se dá, assim, como que você sentia que a sociedade também ia além dessas pautas? Porque o que eu entendo, assim, como você falou, né, bem falou, a questão dessa conquista por igualdade, hoje ela tá muito melhor que nos anos 60 ou até nos anos 80, mas ela segue incompleta e uma coisa que eu sinto, não sei se você sente, é um momento muito feliz, mas também parece muito duro porque parece que aquela última conquista ela sofre uma repressão mais forte ainda, né? Aquele último degrau assim de conquista. Que é diferente, tá? Muito Hum, diferente do que aconteceu dos governos militares para o que está acontecendo hoje, porque hoje você tem ainda a democracia, o país vestido com um vestido democrático. Então, é muito diferente.
Você tem uma Hum, guerra ideológica, uma guerra de ideias ideológica que naquela época você não tinha, porque contra a ditadura a sociedade era inteira, entendeu? Então, aham, você é completamente diferente o que você sente, você que deve ser um jovem, e uhum, com relação à minha trajetória de vida, quando eu penso nos dois momentos, entendeu? É, é claro que isso tudo está completamente exacerbado agora, então, por causa da pandemia. Mas são coisas diferentes. Agora é uma guerra ideológica muito, muito forte e com instrumentos com as mídias sociais que não existia na época, entendeu? Você não tem aham. os computadores. Estava falando do mainframe. Quando eu te falei em 71, era o mainframe, era aquela você aprendia Fortran e não sei o que e tal, era outra linguagem. Os microcomputadores já são do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, que os microcomputadores vão começar, até na segunda metade dos anos 90, que eles entram, Aham. né? Então, apesar que em 92, 91, já o microcomputador já existia. Você já tinha computação e tinha computação nas salas de aula não, nos gabinetes nossos dos professores já na economia tinha nas engenharias essas coisas. Mas é muito diferente, quer dizer, um linguajar e uma forma, eu diria que hoje é mais, eu nem sei o que é mais assustador, se é o de hoje ou do passado, entendeu? O passado era mais Entendo. assustador, porque o passado tinha algumas implicâncias, porque você não tinha liberdade democrática nenhuma, a justiça estava sem funcionar, quer dizer, funcionava muito amarrada, então foi diferente, entendeu? Mas Sim. é, Hoje parece estar sob esse véu, né? É e não é. não E, é, e o debate fica muito enfraquecido, né? Porque. exatamente. Você fica muito assustado hoje, até comigo. Eu não atendi o primeiro telefonema, porque se eu não, agora eu não atendo, porque eu já não sei o que é que está acontecendo com o telefone. Sim, Eu não sei quem é a sim. pessoa, eu não atendo, porque eu não, agora você fica com receoso, porque tem muita fraude, né? Você tem Muita. muita fraude. E aí, com o que aconteceu com os CPFs da gente, quer dizer, o Estado brasileiro está se fazendo de besta. Né? Quer dizer, por que não diz logo de cara o que foi vazado? Com relação, eu que sou funcionária pública, provavelmente está vazado, porque é um vazamento de dados das pessoas de uma forma que você tinha que até processar o Estado. Como é que acontece uma coisa dessa? Né? Pois é, Um pois é. hackeado, porque esse hackeado é muito estranho, né? Então tem tudo, quer dizer, então tem coisas completamente diferentes. Cada época é de uma forma e ela emerge de formas diferentes. Eu diria que estar lúcida, com as pernas fortes e trabalhando é um privilégio que Uhum. eu tenho, pessoal, né, de ter. Eu acabei de completar 78 anos, quer dizer, então. Mas eu me sinto como se eu tivesse 25. Tá? Ah, que ótimo. E, Então, eu sou e capaz de com isso em mãos correr é. sem ganhar. Sim, sim, sim. Então, E uma coisa que. Uma diga. coisa que você. Não, desculpa te cortar. Só para explicar até pro ouvinte, a gente tá com um delayzinho, por isso que a gente às vezes dá um desencontro, mas tá tudo certo. Uma coisa que eu queria te perguntar, que você falou, na sua pesquisa, por exemplo, quando você falou da questão lá do homem pagando a mulher, e que ele teria um buraco, né? E aí, então, como você falou, nenhum economista meio que homem resolveu essa questão, né? De achar esse buraco aí. Especificamente, que furo é esse na história? E assim, uma coisa que eu queria Não é um entender. furo, não é um furo da história, não. Ah, É que o mecanismo, quer dizer, os teóricos, quer dizer, os teóricos, os economistas que construíram a teoria econômica, quer dizer, quando hum, Smith faz, quer dizer, quem é, define a divisão do trabalho, ele não pensa na divisão sexual do trabalho. Até as economistas aham, fizeram um livro engraçadíssimo. Quem fazia o jantar de Adam Smith? Porque ele vai dizer que a gente só se move com um prêmio que é um prêmio monetário. Então, ele não está preocupado com o trabalho dos cuidados, ele está preocupado com a mercadoria. E as mulheres aham.
quando cria as crianças, quando faz a comida, quando cuida dos doentes, elas não fazem porque elas não é uma, não é, esse trabalho não é uma mercadoria. Você faz por amor. As mulheres foram socializadas, são socializadas para cuidar. Vou te dar um exemplo claro que acontece hoje. Uhum. Né? Eu faço ginástica numa academia da Júlio Veloso, aqui na frente da minha casa. Vocês que são jovens, chega um bando de rapaz jovem com um bebê no braço de 11 meses para aprender a nadar na piscina. Aham. E frequentemente você tem meninas, aparecem menininhas de 12 meses com a bonequinha, e os menininhos sempre com um caminhão, com um aviãozinho, entendeu? Na hora Aham. que você bota para uma menininha de 11 meses, 8 meses, uma bonequinha, você selou o destino dela. Você informou ela, né? Você bota o bonequinho na mão do menino e na mão da menina. O caminhão e o avião na mão da menina e na mão do menino. Você não socializa as mulheres para a sociedade como um todo. Você socializa as mulheres para cuidar. E você não bota nem morto, porque mesmo os rapazes jovens, com menos de 30 anos, todos antenados, que frequentam a academia, eles chegam com a filhinha, mas a menina, eu nunca vi. Eu digo assim, ainda vou tirar foto aqui para fazer, mas eu digo, eu vou me meter em confusão, é melhor ficar quieta. Mas a gente tem que trabalhar que a escola brasileira tem que fazer uma educação para os cuidados, ensinar os meninos a varrer a casa, a forrar a cama, a se cuidar. Então, porque essas questões levam tempo. Eu moro sozinha, eu sou sozinha. Meu filho mora, eu tenho um filho que mora no Rio, mora aqui perto, mas eu não moro sozinha. Com ele. Eu vou fazer um diário de cuidados para mim. Eu acho que eu gasto 5 a 6 horas por dia cuidando de mim. Lavando prato, esquentando a comida, ou fazendo a comida, cortando legume, não sei o que. Quer dizer, dá trabalho, viver dá trabalho. Você precisa comer. Você precisa limpar o lugar que você mora, lavar roupa, entendeu? Mesmo que você tenha uma diarista. Quer dizer, eu fiquei até quase 10 meses. Eu paguei uma faxineira que eu tenho, e que vinha uma vez por semana e continua vindo, mas por causa da pandemia eu suspendi, mas eu continuei pagando. A questão brasileira da desigualdade está dramática, porque o Brasil nunca resolveu essa questão. Essa questão do Brasil, dessa distribuição de renda de forma tão concentrada, no caso brasileiro, ela é uma divisão sexual, divisão do trabalho, não é nem sexual, sexual também existe, mas de forma também replicando a questão do patriarcalismo, porque o feminismo é uma discussão em cima do sexo. Né? Uhum. Gênero é sexo, é raça, porque ainda você tem as desigualdades mais ampliadas na população negra. A população Sim. negra mantém, quer dizer, você construiu a cidadania para todos, mas você nunca fez nada para igualar, para permitir que condições iguais fossem colocadas para a sociedade como um todo. Eu ainda sou filha da geração na qual o processo de industrialização ainda foi inclusivo. Hoje já não é. Quer Pois dizer, é. há 20 anos que o Brasil, há 30 anos que a gente mantém, quer dizer, o único período em que todo mundo lembra é que foi o problema nos governos do Lula, que o salário mínimo de Dilma, o salário mínimo cresceu acima da inflação, que nunca aconteceu, a não ser no período do Juscelino Kubitschek, que teve uns anos que cresceu mais. Em geral, o salário mínimo repunha, mas não crescia mais, não incorporava graus de produtividade. Que a lei, que agora já não é mais, dos reajustes, tanto que o reajuste foi R$ 50, embora você não tenha tido inflação nem nada, mas de qualquer maneira, você não incorpora a produtividade, nem incorpora Então, você não tem mais... o salário mínimo ele perde poder de compra. Né? Sim. Então, Hoje,
Hoje o número, se você comparar numericamente, né, sei lá, hoje é 1.100, algo assim, né? Não sei. Mas pelo que tem se gastar para viver minimamente bem é irrisório, né? É um valor Não, não. irrisório, né? Isso está escandalizando todo mundo, porque no caso brasileiro a gente tem uma população que beira, quer dizer, você tem 30. Primeiro que você tem a taxa de desemprego mais alta da história do Brasil, quer dizer, a partir dos anos 30, eu tenho estatísticas para mensurar, né? Eu não posso mensurar isso Certo. no século XIX, O mas eu passado, tenho, sim. eu tenho estatísticas, eu posso mensurar. Então, você tem essa taxa de desemprego. E é interessante, viu, Vinícius, porque ao longo de toda a história do capitalismo, em geral, Hum, o desemprego sempre foi maior para as mulheres, tá? Mas nesses últimos anos, de 14 para. Depois que criaram, que veio o MEI e tal, que já ainda foi do Lula, 2016, você começou a ter um desemprego que era menor com as mulheres. Mas agora, com a pandemia, ele reverteu de novo. As mulheres são as mais desempregadas, porque pense bem, o problema das mulheres é que, quando eu olho, quer dizer, a pandemia escancarou o quê? A pandemia escancarou uma questão que estava ignorada, que esse trabalho não pago, o trabalho dos cuidados que as mulheres fazem. Porque a pandemia trouxe os cuidados para a arena política. Seja sim. pela saúde, quem é que está no esquema de saúde, quem é que atende nos hospitais. As mulheres são 50% dos médicos, mas as mulheres são maioria na enfermagem, nos atendentes. No chão do hospital, é mulher que está lá. Tá? 76% dos trabalhadores da saúde são mulheres. Essa foi uma questão. Então, eu trouxe as mulheres Aham. que, estão que escolheram, que trabalham fora de casa. Também a pandemia, outra coisa que para mim foi muito bom, que eu trabalho com isso, é que as mulheres gostam muito do laboratório. Então, as mulheres estavam a biologia, tinha muita mulher, mas era meio escondido. A pandemia escancarou um monte de cientistas importantes. Eu falei, mas que maravilha! Ninguém nunca tinha visto tanta mulher na televisão falando de ciência com uma propriedade que eu fiquei orgulhosa delas, entendeu? Ninguém falava, Pois ninguém, é. elas estavam escondidas. A enfermagem, tem médico, mas é 50%, mas os médicos, eles no chão, nas UTIs, no atendimento aos pacientes, quer dizer, esse atendimento da enfermagem e do atendimento é basicamente feminino. E as mulheres estão dentro de casa cuidando dos outros, dos que estão dos filhos e tal, dentro de casa. Então, as mulheres, mas pensem, quando na virada que, entra na população adulta, metade das mulheres ficam são apenas donas de casa. Você não, e a outra metade é que faz a conciliação, estar no trabalho fora de casa e do trabalho de casa, porque todas as mulheres fazem trabalho dentro de casa, mesmo as ricas. Claro que elas fazem muito menos horas do que uma mulher, do que uma faxineira que toma conta da casa dela e ainda cuida da casa de outras, entendeu? Aham. Não é à toa que o Brasil tem uma das maiores populações de empregadas domésticas do mundo. O Brasil tem 9%, responde por 99% dos empregos domésticos do mundo. Quer dizer, você tem Caramba. uma cultura muito forte, e isso é uma cultura que está presa na escravidão, entendeu? Quer dizer, é Sim. um requício do nosso passado, do nosso passado escravocrata. Não tenha dúvida de por que aqui você tem um peso tão grande, embora eu ache que, como a sociedade brasileira está passando no momento por um grande empobrecimento, a classe média brasileira baixa no empobrecimento, a maior taxa de desemprego é das domésticas. Eu não sei como é que isso vai reverter, como vai fazer. Porque como a gente não tem bola de cristal, a gente só pode olhar o que está acontecendo e olhar as Sim. estatísticas do ano de 2020, entendeu? Então, aí quando você olha,
As mulheres estão no centro das respostas da pandemia, cuidando da saúde, ou são pela saúde, ou cuidando da família. Aí os conflitos explodiram, a violência doméstica explodiram muitas coisas. Eu diria que a sociedade não sairá ilesa da pandemia. Ah, com certeza. Vamos ver o que é que vai ser, o futuro. Sim, né? Porque essa diferença que você mencionou, porque eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sinto que toda militância política, toda apresentação de ideias novas, ela tem uma primeira barreira que é demonstrar para as pessoas, olha, isso acontece. Sempre tem uma dificuldade, né? Assim, tipo, por exemplo, eu tenho que ter boa vontade com as pessoas que votaram no Bolsonaro cegamente, porque existe uma barreira. Nem todo mundo é politizado o suficiente para entender tudo, né? E essa questão, por exemplo, que você mencionou, acho que por tantos anos ela foi denunciada, mas a pandemia tornou ela real de um jeito inédito, realmente, né? Quebrou essa barreira da linguagem. Quebrou a barreira da linguagem. Quer dizer, do caso feminino, quer dizer, você escancarou, quer dizer, porque mesmo as mulheres sendo mais escolarizadas que os homens, porque as mulheres têm mais tempo de estudo, a escola, as mulheres se dão melhores na escola do que os meninos, porque os Uhum. meninos são treinados para ter voz. E nós não, nós somos treinadas para dizer sim. Aí tem um ditado feminista que dizia: sim, mamãe, sim, papai, sim, meu amor. Tá? Então, essa é a filosofia que você está posta nas gerações de milhares e milhares de mulheres. E os meninos não. Então, você demitia menino na rua brincando, tal, menina não, menina você ceceia sempre. Então, essa questão Só para as coisas, né? aparece na divisão, quer dizer, mesmo com mais escolaridade, as mulheres ganham menos que os homens, quando eu pego as mulheres que estão no mercado de trabalho. E não Uhum. adianta, quanto mais escolarizada você for, maior é a diferença de salário, porque na pobreza a igualdade é maior. Claro, se você está perto do salário mínimo, os homens e as mulheres estão meio próximos. Tá meio E pau a pau, é. sobe na carreira, aí a diferença é boçal, meu colega, boçal. A diferença é grande, a escolaridade não dá igualdade para a gente. Permite melhorar de vida, mas não permite igualdade. A igualdade salarial passa por decisões políticas que a sociedade vai ter que tomar daqui para frente, entendeu? Por exemplo, quando uma companhia bota uma gerenta, uma CEL, mulher, vai para a página do jornal. Você vê noticiar alguma coisa com só se for para o presidente do Bradesco ou presidente do Itaú. É para o banco que tem 4 bancos aqui, entendeu? Pega quem é Sim. a ordem de administração dos bancos. Eu peguei outro dia, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, aí tem 2, 3, 4 mulheres em 30 homens, tá? Ah, quer dizer, você tem o que a gente chama um teto de vidro. Claro que isso tudo está sendo bastante discutido, a pandemia trouxe essas questões à toa, mas ela não está resolvida, não Sim, tem nada sim. resolvido. Aí eu E, pego a divisão sexual do trabalho. As mulheres trabalham, aí o capital diz: não, eu pago menos as mulheres porque elas trabalham menos horas que os homens no mercado oh, de trabalho. É verdade, porque as mulheres acumulam as duas coisas. A gente trabalha aham. tem uma jornada, os homens têm uma jornada em média de 42 horas semanais, as mulheres têm de 39, por aí. Tem 4 horas de diferença. Só que, se eu pegar o trabalho que elas fazem em casa, na família, aí é uma piada, porque nós trabalhamos 5 horas mais que os homens. Por quê? Os homens, desde que o IBGE publica os dados, que é 2001 até 2000 agora, até 2020, a Aham. jornada de trabalho dos homens nos afazeres, nos cuidados, é em torno de 10 horas, 11 horas, ao longo de todo o período. É engraçado, né? Eles não mudam o disco, porque Muito bom. eles não fazem. Agora, até essas 11 horas, aumentou um pouquinho,
Porque pagar a conta no computador conta como serviço, como um cuidado. Pagou a conta do telefone no computador, botou no desconto automático e conta como se ele tivesse feito alguma coisa, entendeu? Não importa. Não importa. Mama, ótimo, ótimo. Então, E aí, é isso. Quer dizer, pode falar. a militância, você já viu que a militância passa pela academia, passa pela rua, passa por tudo. E por- pela casa, assim. E Passa você, pelos você, estudos. Uhum. sim, sim. É, E você tocou no ponto importante que eu queria discutir, que você, como você falou, você veio, pegou a época que todas as pessoas que você conhecia ao seu redor eram mulheres, eram donas de casa. Aí a sua geração, tá, foi pra rua e aí você me contou, acho que tava até fora do ar essa parte. Você falou assim, a gente tava na rua com os homens, mas sem o microfone. Aí a sua geração foi lá, pegou o microfone e tá nessa luta. Aí eu acho que aí acontece um problema que você mencionou, né? Um banco, como você falou também, é uma coisa que eu acho muito importante, né? A mídia tem muita gente falando de economia e tal, mas esse debate que a gente está tendo aqui é muito raro na mídia, né? O raríssimo. debate, o debate econômico na mídia é o ponto de vista dos bancos e do mercado, né? Essa Aí coisa você abstrata. aí Aí eu tem. queria saber, eu queria saber isso. Como que você lê isso? Como que é você lê essa apropriação de uma luta desse sentido? Ah, a gente pôs uma mulher lá, já premiou, tá tudo resolvido e não se debate mais nada. O que é isso, assim? Onde isso afeta na militância também? Pra gente informar, calma, não é só isso não, cara. Isso você precisa. Isso é uma questão mais longa, porque o fato Ah, de uma mulher se tornar CEO de uma companhia e tal, não significa que ela vai defender as outras mulheres. Ela acha que ela ganhou o cargo porque ela tem mérito. não se lê o coletivo, né? Não é uma decisão, não é uma questão coletiva. Quer dizer, o teto de vidro um conceito que a gente usa nas ciências sociais e econômicas para explicar de por que o mercado de trabalho ele tem um viés de gênero extremamente forte, entendeu? Uhum. E que o prêmio pela melhor escolaridade feminina não se reverte nos melhores salários, é tanto que a gente ganha menos que eles, em qualquer circunstância, entendeu? Mesmo se nessas CELs, quer dizer, porque a gente não abre essas folhas de salário, os salários são diferenciados, entendeu? Ainda não. Sim. Essa é uma construção. Eu não sei se esse mundo pós-pandêmico e todo esse discurso que tem agora, que ganhou as mídias e tal, vai se transformar em realidade. Isso é a ver, é a geração que está vindo aí, é o ano de 22, de 23, de 24, que pode mostrar isso. Porque se continuar na trajetória que a gente conhece, só daqui a 2070 as mulheres ganharão igual aos homens. Não pode Caramba. que o mercado resolve. O mercado não resolve coisíssima nenhuma. O mercado somos nós todos, são os agentes econômicos. Isso aqui é ação política de, de, de construir a igualdade. E para Sim, os espaços de poder também não são ocupados por mulher. Olha qualquer sim. retrato da ONU, das Assembleias, quantas mulheres tem, né? Aqui, o Brasil, então, o Brasil é um candidato maravilhoso para a misoginia. O Brasil não tem. Em toda a história da República, a gente foi ter a primeira ministra de Estado no Brasil em 1979, a Esther Figueiredo, que foi ser ministra da Educação do general Figueiredo. Foi a primeira mulher que assumiu o ministério no Brasil. Olha, Caramba. a República foi proclamada em 1889. E nós, até no Brasil, a gente votou até mais rápido do que alguns países. Quer dizer, claro que a gente não votou como a Nova Zelândia, que já em 1893 permitiu que as mulheres votassem. As mulheres só foram votar nas eleições de 1933. O direito de voto foi Uhum. em 1932. Aí foi a luta das sufragistas, feministas e tal, as primeiras, que é a cidadania política. Eu sou uma cidadã. Eu pago imposto, eu sou uma cidadã, né?
Mas daí a entrar no Estado, a gente elegeu, apesar de todo o movimento feminista, elegeu uma deputada federal em 32, em 33, que foi a Carlota Pérez, Pereira de Queiroz. E passou-se anos e anos e anos elegendo uma, duas, pífio. Mesmo agora, nós temos só 15% das parlamentares que são mulheres. Quer dizer, e aí esses espaços aqui são os espaços de poder, os espaços de dominação no Estado. Olha quem são. Quando você pega a lista dos DAS, o DAS 1, o DAS 2 tem muita mulher, mas passa para o 4, para o 5, para o 6, que é os maiores DAS, as mulheres somem. Então, o cargo de poder não. Qual foi a mulher que foi presidente no Suprema Corte? A Suprema Corte de Justiça, a Suprema Corte de Justiça tem o STF, tem 11 ministros. Agora que tem a Carmen Lúcia e tem a Rosa Weber. As são as primeiras. E a primeira foi aquela magrela, uma alta, como é que é o nome? Não é Esté, não. Como é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Que foi agora, já no século XXI. Diaba. E depois ela foi trabalhar, ela saiu, pediu, ela se aposentou. Ellen Grace? Foi trabalhar. A Ellen Grace? Como? É a Ellen Grace? A Ellen Grace foi trabalhar com o Eike Batista. Ele saiu da Suprema, do Supremo. Foi a primeira mulher. E o Supremo existe desde que a República... Entendeu? Então, os cargos de poder, quer dizer, o parlamento, senadora... A primeira senadora que a gente teve na história foi engraçado, porque a Eunice Miquiles, ela era suplente de senador na eleição de 78. O senador do Amazonas ganhou e ela era suplente dele. Ela era uma deputada estadual. Ele morreu 3 meses depois. Ela ganhou o mandato de senadora do Amazonas. Ela chega em Brasília, nós já estávamos fazendo política lá e tal, a gente conviveu com ela. As mulheres, quando, mesmo sendo uma mulher branca, conservadora, elas não hostilizam a gente. A pauta que tem problema é a pauta relativas aos direitos reprodutivos, a questão da interrupção da gravidez, quando as mulheres da gravidez indesejada. Essa é a questão mais delicada. As outras questões, as mulheres em geral fecham. A Eunice Miquiles trabalhou sem problema, mas a gente só elegeu a primeira senadora no voto em 90, que foi a Júnia Marice, uma senadora por Minas Gerais. A primeira governadora que a gente elegeu no Brasil é em 94, é a Rosiane Sarney. Para você ver como esses cargos são do monopólio masculino. Isso é que precisa ser rompido. Sim. E o exemplo máximo está na presidência, né? Dilma Rousseff, né? É a única. E assim mesmo, a Dilma só foi enxotada daquele jeito porque era mulher. Eu duvido que tivesse acontecido aquela sessão horrorosa dos deputados mambembes fazendo aquelas palhaçadas no dia do voto do impeachment. Eu tive vergonha. Sim. Do que eu estava vendo da representação política nossa, fazendo aquela palhaçada. Aquilo era uma palhaçada. E aí você tocou para mim num ponto crucial da questão, que é isso. Talvez um homem, sei lá, se fosse o Lula, sei lá, talvez sofresse o impeachment, tudo bem. Acho que aí até talvez acontecesse. Eu também tendo a crer que não. Mas essa coisa da sessão, para mim, eu fecho com você. Se fosse um homem, teria sido uma sessão respeitosa. Com certeza. Então, foi dramático. Claro que a gente já teve outros impeachment, o impeachment do Collor, mas foram questões muito diferentes. Quer dizer, a sustentação foi uma sustentação diferenciada. É muito diferente. Então, é isso aí. Acho que a gente já está esgotando o tempo. Pois é. Eu falo. Não, pois é. Não, mas tem que falar mesmo. Aqui o objetivo era te ouvir. E assim, vamos depois conversar mais. Eu acho que
obviamente uma hora não dá conta de tanta história e É, tanta informação. sobretudo quando a gente tem vida longa, né, Vinícius? Vida Então, longa com, os, e com ativa, né? com a cabeça no lugar. Sim, sim. Bom, prazer te ouvir, Idete. Eu Igualzinho. quero te ouvir mais pra frente. A gente combina aqui de conversar mais daqui a algum tempo. Tá bom, tá E bom. porque com certeza. Eu Pode nem, ser. eu nem perguntei do seu acervo de material feminista, queria saber dessas coisas também. Pois é, os acervos, quer dizer, tem livro, tem Mulher e Poder, que a gente fez essa discussão toda de uma discussão, é um curso de feminismo, das teorias feministas e da situação brasileira que eu fiz em parceria com Débora Tomé, que é minha parceira, é uma, podia ser minha filha, né? E a gente trabalha muito bem. Depois também com a Lorena, a gente fez uma agora sobre o uso do tempo, né? A arte de tecer o tempo, que é uma coletânea que a gente fez sobre essas coisas que eu falei aqui, de medir o tempo, de mensurar qual é o trabalho das mulheres, porque a gente briga para que as contas nacionais façam uma conta satélite, para poder a gente saber o valor do trabalho que as mulheres fazem para cuidar das pessoas. Isso é Uhum, importante do ponto de vista da sociedade como um todo, para as pessoas conhecerem e saberem que o trabalho que você faz ele é importante e vital para a vida. Então, mesmo que o PIB é uma medida construída pelos economistas que só incorpora só dá valor para o que é vendido e comprado no mercado. Por isso que aquele exemplo que eu dei não era nem um exemplo, quem formulou aquilo foi Galbraith, foi que formularam aquele exemplo da prostituta, do serviço aham, da prostituta e do serviço da esposa. Se ele se casar com a prostituta, o que ele pagava para ela não entra mais no PIB, porque não é mais uma relação que comercial, comercial, mercado. mercantil. Então, isso mostra bem a questão da desigualdade que é inerente a essa construção e como você socializa as mulheres, diferentemente dos homens, para os cuidados. Quer dizer, as mulheres embutem que o meu dever, que eu sou responsável pelos cuidados. E a gente esquece que a humanidade só existe enquanto humanidade na medida que um cuidou do outro. O primeiro exemplo de humanização da sociedade é na hora que uma pessoa do Neolítico, o anterior ao Neolítico, quebrou uma perna, quebrou um osso, e alguém cuidou dele. Cuidou como? Deixando ele no canto parado, porque ele não podia andar, e trazendo comida para ele. Os cuidados, portanto, é o símbolo da humanização nossa, das pessoas. Que Então, demais. viva mulheres e homens, mas um cuidando do outro. Sim. E sabe mais uma pergunta que eu queria te fazer? Porque eu te conheci através de uma personagem que ainda não apareceu aqui na nossa É. conversa, que é a Maria da Conceição Tavares. Que eu Ah, queria. Você organizou um livro da obra dela e conhece muito dela. E eu ela, gosto muito da Maria porque é uma figura que anda viralizando, né? As entrevistas dela viralizam. E ela é, parece que ela tá ela, com 90 anos. Eu não sei se eu vou conseguir entrevistar ela, porque eu não acho o contato dela, não sei se ela ela está com 90, falaria. está fazendo 91 em abril. Então, ela não, ela era minha vizinha por 23 anos, ela foi minha vizinha de Ah, pó. e aí? Mas ela foi morar numa cidade do interior, a família levou-a em novembro. Portanto, agora eu falo com ela de vez em quando pelo telefone, mas ela está mais reclusa, né? A gente trabalhamos muito, porque aquele livro foi montado em Hum, 2008, né? Então, ele foi lançado em 19, ela estava fazendo 90 anos, que ela faz aniversário em abril, né? Ela nasceu em 1930. Então, as entrevistas da Conceição são antológicas, né? Então, a última coisa que nós publicamos no livro é um artigo que ela escreveu para a revista Inteligência, no número de outubro, dezembro de 2017,
você lê a entrevista, ela viralizou essa semana, porque foi o debate, até eles pegaram o debate dela com o Sadenberg sobre a coisa da independência do Banco Central. Sim, sim. Que ninguém tem o que fazer, porque esse o Banco Central é independente até demais, até. Então, mas fizeram um besterol com aquilo que parecia que é um projeto que tinha 30 anos que estava engavetado, porque ele nem precisava, mas criaram uma áurea, assim, finalmente o parlamento fez alguma coisa, como se aquilo... E aí a entrevista da Conceição é antológica sobre isso, assim como o artigo. Aí botaram, restaurar o Estado é preciso, porque o Estado precisa ser restaurado e investir. Porque não existe essa, o capital não sai na frente, quem sai na frente é o Estado puxando, é keynesiano, o Keynes volta. Então, o artigo da Conceição fica atemporal, porque a crise se repete, ele é estampado. Então, a Conceição ficou, quer dizer, as aulas dela são fenomenais e foram gravadas e botadas na mídia. Então, a Conceição, eu falo, Conceição, você virou uma pessoa pop, não tem jeito. É maravilhoso ouvir ela. Ela é muito boa. Esse artigo que você mencionou é o Restaurar o Estado é Preciso? Esse é o último, mas tem um outro que saiu em 2019, de 1919, que ela está dizendo assim, se a realidade muda, eu mudo com a realidade, como o Keynes dizia. Era um pouco o que ela estava dizendo, porque o Bolsonaro o Guedes estava dizendo que ia privatizar o Estado todo, não sei o quê. Aí ela dizia, quer vender, mas deixa pelo menos metade para fazer política social. Aí deu um pau cantado, mas esse eu não consegui botar, eu não botei no livro, porque o livro já estava pronto. O livro foi lançado em no dia 24 de outubro de 2019, nós estávamos comemorando o dia 24 de outubro é uma data memorável, porque a quebra da Bolsa de Nova York é a instalação da crise e vai possibilitar a mudança do Estado brasileiro e a chegada dos tenentes ao poder. Né? A questão vai mudar o Brasil. No caso brasileiro, muda bastante, né? Entra o processo de industrialização. Aí a gente fez um lançamento do livro na escola, foi a última aparição pública da Conceição. Foi no debate, lá na UFRJ. Né? Que a Conceição ela é a responsável pela pós-graduação de economia da UFRJ e da Unicamp. Né? E o Delfim dá pela pós-graduação de economia da USP. Né? O Mário Henrique vai diferentemente, que é também um personagem importante nessa trajetória toda da pós-graduação, estava na FGV, mas ele era uma pessoa que dialogava muito com a Conceição. Né? A Conceição era foi sempre uma adepta da conversa, do diálogo, do debate. Ela é de uma geração, sobretudo, que discute as ideias. Ninguém tem medo de ideia, né? A gente discute. Só que quando as ideias vêm revestidas de coisas da simbologia religiosa, aí é complicado, né? Porque discutir ideias não coisas que é assim porque é assim. Então, né? Não é bem assim. É o debate. O debate científico é outra coisa, né? A verdade vem da discussão e tal. Então, a Conceição nunca teve medo de debater. Ao contrário, ela era uma expert nessa peleja, na peleja da fala. Sim, sim. Mais uma coisa, você mencionou o Delfim, como que a sua geração lida com ele? Assim? Eu queria saber, para mim é uma figura muito misteriosa. A minha geração lidou com o Delfim de forma muito... quantas e quantas passeatas, se você pensar do passado, era botando o Delfim para fora. Quer dizer, o Delfim é uma figura impressionante, porque o Delfim foi o czar da economia dos militares, né? É todo o projeto da arrancada do final de 69, da virada do plano
do arranco da industrialização, embora ele volte no gás, mas ele não volta para a economia, porque aí ele divide um pouco com o Mário Henrique e tal, mas o Delfim é antológico. Eu não consegui botar no livro, porque a gente a Câmara, a gente teve dificuldade em conseguir os arquivos, que são os debates do Delfim com a Conceição, porque quando Conceição foi deputada federal, na legislatura de 95 a 99, né, porque ela foi eleita em 94, estava no parlamento brasileiro simplesmente Roberto Campos, Delfim e Conceição. Quer dizer, era o debate na Câmara, na Comissão de Economia e Justiça, era treta. Antológico. Isso rende um livro só por isso, só por si só, né? Mas a gente precisava pegar os registros, eu tive dificuldade de pegar. Isso é uma pesquisa que pode ser feita. Eu sempre frequentei muito a Câmara, assim, na audiências públicas. Eu sou convidada para falar, para participar de audiência pública, entendeu? Agora mesmo, eu fui, não agora mesmo, porque agora não houve nada, mas em 2017, entendi. 18. A última que eu fui foi em 18, antes para discutir até a coisa da política para os idosos, dos cuidados dos idosos. Uhum. Foi 18, não, já foi em 19, já era o governo Bolsonaro. Não tinha votado ainda a reforma da Previdência. Aí eu estava no corredor da Câmara, eu ia para uma discussão de direitos humanos de mulher, e aí as reuniões das comissões são sempre de manhã. Então, eu cheguei cedo no primeiro voo, eu estava aí vi um pessoal correndo, os estudantes correndo no corredor. Falei, o que está acontecendo? Não, é o debate da Comissão de Economia, que é Conceição e Delfim que está lá, é imperdível. Eu falei, puxa vida, eu não vou poder ver, e ela já era minha... a gente já tinha uma relação próxima por causa da universidade. Uhum. E eu não vou ver porque eu vou falar, eu não posso ir para outra comissão, eu perdi. Mas era para mim, essa questão ficou sempre gravada, aquela correria dos estudantes para ver Delfim e Conceição se estiver na internet, vou assistir agora. Discutir ideias. Eles discutiam ideias de forma bem duras, mas eram ideias. Eles não tinham medo de colocar, de divergir e tal, parará. Interessante. Só para a gente encerrar isso aqui, lógico. Ainda é Delfim e Conceição. A Conceição, quando assumiu o mandato na Câmara, ela sempre disse que ela foi professora da bancada do PT na Câmara. Eu fui professora da bancada e tal. Mas ela pegou o projeto do Fernando Henrique, que taxava as grandes fortunas. Quando o Fernando Henrique foi senador, ele colocou um projeto na Câmara para taxar as grandes fortunas, que no Brasil Veja só. Imposto, né? Pois é. E esse projeto estava dormindo nas gavetas. Conceição ressuscitou esse projeto. De provocação. De taxação das grandes fortunas. Não, sim, mas provocando ele também, né? Mas ele já era presidente da República, né? Isso ele já estava em 95, ele já está eleito. Então, ela pega, provocando um pouco, mas ela quer, porque ela acreditava que ele via. E aí, para poder um projeto ir a plenário, precisa ter um número X de deputados que assinem o projeto. Uhum. Aí, tem um episódio que é engraçadíssimo do Delfim com ela. Ela estava assim, foi chegando e Delfim estava, e ela tinha pedido para o Delfim, me ajuda a pegar a assinatura dos colegas para a gente botar esse projeto em votação. Aí o Delfim está com os colegas bem conservadores, aí diz assim, fulano, a Conceição só não lembrava o nome deles, fulano, assina aqui esse projeto da Maria, porque ele chamava ela Maria, da Maria, para poder ele ir à votação e tal. Aí eles dizem, mas como é que eu vou assinar esse projeto, que é o projeto para taxar grande fortuna, que eu sou contra? Ele falou, colega, amigo, assina só para a gente, bota no plenário e a gente vota contra. Esse é o Delfim. Esse é o Delfim.
Quer dizer, ele era solidário, solidário, mas a gente vota contra. Então, Lógico. eu estava meio assim para lá, ela disse que quase saiu na tapa, mas depois ficou correndo. Assim, é isso, a política é isso, né? É a arte da Sim, negociação. é isso, é isso. Idete, queria muito te agradecer. E antes de encerrar aqui o papo, só também agradecer o pessoal que colabora aqui com o Telefonemas, no nosso Apoia-se. Quero agradecer ao Vitor Breda, ao Matheus Botelho, que fornece aqui o nosso microfone, forneceu, quer dizer, o Eric Marlon, o Augusto Erma, a Tatiana Araújo, a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Kleber Monte, o Douglas Vieira, o Davidson Matil, o Gabriel Nunes, a Dagmar Abrantes, a André Camurça, o Juan Borborema, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, Jéssica da Mata, a Ismália Santos e a Dalva Brandes. Queria agradecer muito eles. E quem chegou aqui pela UDET, gostou do Telefonemas, conheça aí o nosso repertório de outras entrevistas, considere também ajudar a gente no Apoia, que é a maneira que a gente financia aqui esses bate-papos. Det, que conversa maravilhosa, prazer te conhecer e quero conversar mais aí em breve. Tá bom, Vinícius. Muito obrigada pela forma carinhosa como você está me tratando e obrigada a todas as pessoas que permitiram a gravação, que foram nominadas por você. Um grande abraço e vamos construir um Brasil igual. Oi? Todos e todas. Um abração, queridos. Abração, Idete. Até então. É. Tchau, tchau.